O que é a psicanálise? Freud, o pai da psicanálise, resumiu-a numa frase: a psicanálise é, em essência, uma cura pelo amor. Desse modo, no exercer da terapia, a sessão é vista como um ato de amor, já que engloba o acolhimento, o compreender, o exercício da empatia e a busca de soluções da pessoa que se vê em sofrimento psicológico. Esse acolhimento é nada mais e nada menos que o exercício da recepção e atendimento do indivíduo em dor psíquica, no ouvir sem julgamentos preconceituosos, ajudando-o a dividir as suas angústias, suas dúvidas e medos. Freud disse que a psicanálise é, em essência, uma cura pelo amor. A psicanálise surgiu em torno de 1870 como fruto de estudo e análises realizadas pelo médico, neurologista e psiquiatra austríaco Sigmund Freud, enquanto ainda era estudante de medicina na Universidade de Viena. Freud, o criador, portanto, da psicanálise, nasceu em Freiberg, em 6 de maio de 1856, na Morávia, que era o Império Austríaco. Atualmente é Pribor, na República Tcheca. Filho de Jakob Freud, era um pequeno comerciante, e de Amalie Nathanson, de origem judaica, ele foi o primogênito de 7 irmãos. Aos 4 anos de idade, a sua família se mudou para Viena. Durante 10 anos, Freud trabalhou sozinho no desenvolvimento das suas teorias do embasamento da psicanálise. Inicialmente, os estudos de Freud foram ignorados e até vistos com desdém pela medicina e pelos grupos acadêmicos. Entretanto, tudo começou a mudar e o movimento tomou força em 1906, quando a ele juntou-se, eu diria como seus pupilos, Adler, Jung, Jones e Steckel. Em 1908, aconteceu o primeiro Congresso Internacional de Psicanálise em Salzburg. E no ano seguinte, em 1909, quando Freud foi convidado a dar conferências no Clark University em Worcester, nos Estados Unidos, a psicanálise passou a ser aceita nos meios acadêmicos e, claro, a partir de então, se tornou a mãe, ou diria a base de todas as ciências de psicologia, de todos os ramos que nós conhecemos nos dias de hoje. Em 1910, por ocasião do segundo Congresso Internacional de Psicanálise, que foi realizado em Nuremberg, foi então oficialmente criado a Associação Psicanalítica Internacional, que contemplou, que consagrou, que reconheceu discípulos psicanalistas de Freud em diversos países. Em 14 de setembro de 1886, Freud casou-se com Martha. Eles tiveram 6 filhos: Mathilde, Jean Martins, Oliver, Ernest, Sophie e Anna, que foi uma das grandes divulgadoras do trabalho depois de Freud. Em 1838, quando a Áustria foi anexada em 1938, quando a Áustria foi anexada à Alemanha nazista, Freud, que sofreu muitos ataques, ele se refugiou na Inglaterra, de onde escreveu muitos textos. E ele faleceu em Londres no dia 23 de setembro de 1939. Dentre centenas de artigos e de textos que Freud escreveu, as principais obras dele foi A Interpretação dos Sonhos, que foi em 1900, A Psicopatologia da Vida Cotidiana, 1904, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, escreveu em 1905,
Totem e Tabu, 1913, O Mal-Estar da Civilização, 1930, Moisés e o Monoteísmo, em 1939, e, claro, muitas obras depois. A psicanálise trata, em suma, de conceitos sobre o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Além disso, desenvolve o complexo de Édipo, a transferências, as instâncias psíquicas, o id, ego, superego, a teoria da sexualidade, as resistências e muito mais. Entretanto, o inconsciente é a chave da psicanálise. Freud descobriu que muitos dos nossos comportamentos eles são influenciados e motivados por forças inconscientes, como memórias, impulsos e desejos reprimidos. Nesse caso, as nossas ações e reações que acabam por gerar situações boas ou desagradáveis, inclusive inaceitáveis socialmente, como brigas, sofrimentos, autossabotagem, né, que acarreta em consequências negativas que acabam prejudicando a carreira profissional, o relacionamento conjugal e inclusive o cumprimento de amizades. O inconsciente, portanto, ele abriga e traz à tona e gera essas situações todas como sendo o seu fruto. Desse modo, de acordo com Freud, tudo que está armazenado ou guardado em nosso inconsciente afeta as nossas escolhas, afeta as nossas decisões, as nossas vidas, portanto. Desse modo, os nossos conflitos, as nossas crenças, desejos, sonhos, buscas e escolhas estão, na verdade, alojadas em nosso inconsciente e é nosso consciente condicionado e guiado por ele. Portanto, quem somos, na verdade, é fruto do nosso inconsciente. As terapias de análise, isto é, as sessões de terapia, elas buscam as causas de nossas infelicidades nesses esconderijos do inconsciente e ajudam, além de descobrir os gatilhos estressantes e impulsionadores, levar o paciente não somente à consciência deles, mas à resolução, sabendo como lidar com cada um deles. Portanto, a cura vem por trazer à tona as memórias ou traumas do inconsciente e reelaborar cada uma delas com escolhas lúcidas e conscientes junto com o terapeuta. Então, o que é a psicanálise? Ela nada mais, nada menos é do que uma terapia buscando trazer à memória, e muitas desses traumas estão vedados, estão travados e a pessoa não tem acesso a eles. Por isso que a psicanálise ajuda a trazê-los à tona. E uma vez conscientes desses traumas, a pessoa passa a saber como lidar com eles e, claro, a redefinir a sua vida a partir de então. Deus te abençoe.